Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Hoje, dando continuidade aqui ao nosso curso de Cálculo 1, né? Na aula anterior, né? Porque até agora só foi uma, né? Ou nas explicações anteriores, nem sei se dá para chamar aquilo de aula, que foi tão curtinho, né? Mas podemos chamar de aula também. Importante, se você aprendeu alguma coisa, foi um tipo de aula. Em que a gente não começou a ver cálculo 1 de fato, né? A gente viu o chamado cálculo 0, né? Com revisão de parte que você deve estudar, né? Deixei até alguns exercícios. Nesse vídeo também vou deixar alguns exercícios aí na parte da descrição, né? Para terminar aquela lista lá, né? Espero que quem viu o vídeo tenha feito os exercícios. Se viu que tinha necessidade, seria interessante fazer esses exercícios, né? Que é a parte toda da fundamento de matemática. E dei algumas indicações de livros, né? Que é o Stuart e o Guidorize, ok? Hoje, então, nós vamos então para a ideia de limite, né? O limite é o núcleo duro aí do cálculo, né? Sem o limite, você não faz nada em cálculo, né? E talvez o cálculo nem existiria, né? Como a gente conhece a rigor, né? Nem existiria porque todas aquelas ideias de derivadas, integrais, né? Equações diferenciais que se baseiam nas derivadas e por aí vai, né? Tudo isso começou com o limite, né? Por exemplo, a derivada é um limite, é um tipo de limite. Então, você precisa dessa base aí, como eu deixei escrito, para a evolução no cálculo, tá bom? E vamos então a um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Vamos supor que eu tenho uma função, né, fx, de 1 sobre x, tá bom? Isso é uma função aí que a gente encontra aí em diversas famílias de funções, né? Comum a gente encontrar ela, né? E eu vou querer substituir valores nela. Vou querer substituir valores em x, né? Que o x é a variável independente, né? É a variável que eu posso escolher aí valores, né? Eu ponho lá 1 sobre 1 dá 1, ponho 2, 1 sobre 2 dá meio, né? Por aí vai. Vamos supor que eu queira substituir por zero. Vou querer fazer 1 sobre 0. Então, pessoal, vocês viram que não deu muito certo substituir o zero aí, né, nessa função, né? Realmente, pessoal, não dá certo e nem pode substituir o zero nesse tipo de função, né? Porque não existe, de modo algum, um número que é dividido por zero, né? Isso é um absurdo matemático, ok? Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com funções assim, por exemplo, 1 sobre x, a gente tem que colocar lá com valores de x diferentes de zero, tá bom? Ou seja, você não pode pôr x igual a zero, tem que ser x diferente de zero, né? Possui exceções, é uma função em que o conjunto aí do domínio, né? O domínio não pode ter o zero nesse conjunto, tá bom? Enfim, eu falei um pouco mais de forma matemática aqui, mas no fundo é que você não pode substituir por zero, não pode pôr zero na parada, né? Nesse tipo de função, senão explode tudo aí, dá uma bobagem aí, você pode tá fazendo loucuras, tá bom? Então, mas vamos supor, e agora que eu entro no tema do limite, né? Por que você está falando disso, Alberto? Tá fugindo do tema. Na verdade, eu tô voltando agora pro tema por meio desse caso aí dessa função, né? Eu não posso por zero, né? Ok.
Isso a gente já entendeu. Mas e se eu colocar valores de x próximos a zero, né? Com x tendendo a zero, como está escrito aí, né? Essa setinha aí significa que está tendendo a zero. Se eu fizer isso, aí eu posso, né? Eu não estou fazendo nenhum absurdo matemático. Eu posso pular 1 sobre 0,001, 1 sobre 0,0000000000001, né? Não é zero, mas é um valor muito, muito, muito próximo a zero. E nesse caso eu posso fazer. E como eu faço isso, né? De forma assim, matemática. É aí que a gente entra no limite, né? Quando eu faço isso, a gente está dizendo que o limite de fx, quando x tende a zero, né? Em português, claro, é isso, né? X está tendendo a zero, né? Então de fx, então eu estou fazendo o limite desse x quando ele tende a zero, tá bom? De fx, né? Fx aqui seria, no caso, 1 sobre x, mas eu deixei fx para meio que já generalizando um pouco, tá? Em matemática, né? Em símbolos matemáticos, né? Isso é escrito dessa maneira, né? Limite de fx com x tendendo a zero, ok? Né? E eu ainda não sei se esse limite assume algum número, assume algum valor, né? Porque quando eu estou fazendo isso, eu não estou, para que vocês entendam, né? Quando eu estou calculando o limite de algum número, né? Não quer dizer que se eu substituir o número na função, aquela função exista, né? Por exemplo, nesse caso, se a gente substituir o zero, aquela função não existe, né? Não existe para um valor igual a zero. Mas pode ser que o limite exista, né, nos arredores de zero, próximos a zero, tá? E é isso que o limite tenta estudar e analisar, tá? Então a gente tem que um primeiro momento, né? Eu fiz um gráfico aqui para vocês entenderem como essa função se comporta, né? Essa função 1 sobre x, 1 dividido por x, né? Tem esse rosto aí, essa cara, né? Um segundo momento eu vou ver o que acontece com os valores próximos pela direita, né? Valores positivos, né? Ou seja, 0,01, 0,0001, 0,00, infinitos zeros, 1, né? Aí é o valor muito, muito próximo a zero, né? Pela direita, ou seja, valores positivos, né? Estão vindo lá na reta real, né? Na reta de x, né? Valores reais próximos a zero pela direita, ou seja, positivos. Valores próximos pela esquerda são negativos, né? E vou fazer o mesmo a análise de caso, tá? E vou ver se esses valores aí, que valores vai assumir, tá bom? Olhando aqui o gráfico, né? Pelo gráfico aqui, você tem uma ideia que esses valores, né, são valores cada vez maiores quando tende pela direita e valores cada vez menores pela esquerda, né? Um olhar intuitivo, né? E realmente, né, eu não vou substituir os valores ali e pegar a tabela, né, mas você pode fazer isso. Pegar esses valores e colocando numa tabela e você vai ver que vai acontecer exatamente isso, vai assumir valores infinitos, né? Que nessa imagem nós já temos o que acontece, né? O limite pela direita, né, em que é simbolizado por esse mais, né, tá vendo ali x tendendo a zero pela direita, ou seja, com aquele mais, né, isso está simbolizando a ideia de números vindo pela direita, vindo à direita do zero, tá? Pelo gráfico e pela análise da tabela, que eu não fiz, né, porque também ia dar muito trabalho aqui, né, e deixo aí de lição de casa aí para vocês fazerem, né, e substituir os valores para vocês verem o que vai acontecer. Vai dar valores cada vez maiores, né? 1 dividido por um número muito, 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 muito pequeno, né? Por exemplo, esse zero com infinitos zeros até 1, 0,00001, né? Dá um valor muito grande, né? E cada vez pode ficar maior, né?
cada vez vai ter infinitos maiores do que outros, né? Como já diria na literatura aí, grandes escritores. Então, tá dando mais positivo. Mais positivo não, infinito positivo, ok? Valores cada vez maiores, infinitos. Pela direita. Pela esquerda, nós estamos... Está ocorrendo aí valores cada vez menores, infinitos, né? Valores muito pequenos, né? Negativos, né? Com x tendendo pela esquerda, que é simbolizado por esse x tendendo a zero, com esse menos aí que é tendendo pela esquerda, né? Pelo gráfico lá você viu que é um valor infinito, né? Só que negativo, ou seja, um valor muito pequeno, né? Por exemplo, menos 1.000, menos 10.000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, né? E menos 1 trilhão, comparado ao infinito, é pouco, porque o infinito não tem limite, né? Pode assumir cada vez valores maiores. Por isso, daqui a pouco vocês vão ver que infinito não pode ser considerado um número, né? Vocês vão ver aqui daqui a pouco que eu vou explicar um pouquinho disso aí. Mas partindo primeiro desses dois limites, né? Comparando os dois limites, um deu mais infinito, o outro deu menos infinito, ok? Mais infinito é diferente de menos infinito, ok? Não são a mesma coisa, né? Um vai ser, por exemplo, mais 1 trilhão, o outro vai ser menos 1 bilhão. São valores diferentes, né? Um é positivo, outro é negativo, pensando só no módulo aí, pensando só no sinal dos números, né? do que está acontecendo, né? Da simbologia, né? Quando isso ocorre, tá bom, pessoal? A gente assume que o limite não existe, né? Quando os limites laterais são diferentes, o limite não existe, tá? Então, lembra aquele limite de 1x com x tendendo a zero, né? Que é esse aqui à esquerda, ele não existe, ok? E eu coloquei um símbolo aí, não existe, tem esse símbolo aí, se E virado, né? Se for capaz de um dia você ver aí, se for estudar aí pelos livros de matemática, né? Principalmente alguns livros que exigem mais matemática, mais simbologia, é provável que você encontre esse símbolo aí, né? O E virado e com um traço. Aí, se um dia você encontrar, você já vai saber que ele significa não existe, né? Esse limite não existe, né? Depois disso, tem uma definição que é um teorema, tá? Um teorema aí, teorema é a base aí para você evoluir por exemplo, muitos exercícios, né? Você vai usar um teorema para resolvê-lo, né? E por mais que a gente não esteja acostumado com teoremas, né? Eles são a base aí para a gente resolver qualquer tipo de exercício, né? Pelo menos a maioria deles, né? O teorema é o seguinte: o limite de fx existe somente se o limite lateral tendendo pela esquerda for igual ao limite tendendo pela direita, né? E isso tudo for igual a um número, né? Tem que ser um número aí, não pode ser infinito. Tem que dar um L. O L seria um número pertencente aos reais, por exemplo, aos conjuntos dos reais, conjunto dos reais. Ok? Isso é um teorema aí muito importante, né? Para a análise do limite, né? Para a gente saber se um limite existe ou não existe, né? E uma observação, né, que o teorema, né, é um fato matemático que tem uma demonstração, né? E demonstração, vou te falar que é uma coisa assim, não muito simples, demonstrar um negócio. Mas isso aí tem uma demonstração porque que o limite existe ou porque não existe. Aqui você teria que usar muita matemática a rigor, matemática pura mesmo, matemática dos primórdios, assim, ou seja, precisa de muito conhecimento para fazer certas demonstrações, né? Não vou entrar nesse mérito aí de demonstrações, porque eu mesmo não sei fazer esse tipo de demonstração, tá? Quem sabe um dia se eu souber, aí eu explico aí para vocês. Mas basicamente é isso daí, o que eu souber aqui eu vou tentar explicar, né? E esse L é um número, ok? Portanto, lembra que eu falei que os infinitos não são números, né? Ou seja, mais infinito é diferente de L, porque mais infinito pode ser qualquer número muito grande, e L é um número específico, né? Então, mais infinito, menos infinito, próprio infinito, né? Que pode ser valores positivos ou negativos,
são diferentes de L, ou seja, infinitos não são números. Portanto, né, pensando só no limite tendendo pela direita, né, limite de 1 dividido por x com x tendendo pela direita de 0, não existe, pois esse limite é diferente de L. Né? Por ser mais infinito, logo ele é diferente de L, porque L não pode ser igual a mais infinito. Tá bom? Então, a gente nem precisava analisar o x tendendo pela esquerda de 0. Só pelo limite pela direita a gente já saberia, né, com esse teorema agora, que o limite não existe, tá? Porque tende a infinito. Beleza? Então o limite, a ideia aí que vocês têm que entender é que o limite tem que tender a um número, né? A um número, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Vou trazer mais exemplos aqui para a gente entender um pouco mais sobre esses limites, tá bom? Então é isso, pessoal. Deu uma ideia de limite aí para vocês, né? Os exercícios que eu deixei aqui na descrição, né? Eles ainda não têm a ver com limite, tá? São exercícios, como eu disse, de verificação, né? Testes de verificação, ok? Do livro do Stuart, ok? Então, esses testes de verificação, aliás, tem uns aqui que não são testes, né? São apenas são dissertativas, né? Mas são curtinhos, né? Eu acho que é por isso que é chamado de teste, porque são coisas curtas, não é nenhum problema assim muito complexo, né? Então, são esses probleminhas, né? No caso, são de funções, né? E de trigonometria, né? Acho que é mais interessante agora é entender um pouco sobre funções, fazer esses exercícios de funções e ficar afiado neles, ok? Os anteriores que eu tinha passado anteriormente era de álgebra e de geometria analítica, né? Quem achou interessante e fez, é uma boa, porque é a base, né? E você sempre está passando exercícios aí para vocês entenderem. Qualquer dúvida, né? Vocês podem mandar perguntas aí pelo comentário, né? Que eu resolvo aqui em vídeo ou mesmo escrito. Tá bom? Então, esses são os exercícios de trigonometria e de funções. Tá? Na próxima aula, vou continuar falando aqui sobre limite, né? Não sei para que lado eu vou de limite ainda, acho que eu vou dar alguns exemplos de limites que existem, né? Porque aqui essa aula aí teve um limite que não existia, né? Que era 1 sobre x. E talvez fazer um exercício também, né? E vamos ver o que acontece, vamos ver como a gente evolui. Beleza, então? Obrigadão, pessoal. Tamo junto e vamos que vamos.